Bom dia, pessoal. Paz do Senhor. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí, né? Por aqui tudo vai bem, graças a Deus. Mais um dia com Deus, na presença dEle, para tão somente engrandecer o nome dEle, adorar, exaltar o nome dEle. Estava conversando com Deus agora há pouco e Deus me fez lembrar de um homem aonde ele foi escolhido, né, após a morte do seu pai, né, que era o rei Salomão. Deus o escolheu, né, para ele agora ficar no lugar de seu pai. E eu falando com Deus acerca de Salomão, um homem que pediu a Deus sabedoria, né? Ele não queria outra coisa, ele não queria riqueza, ele não queria nada. A única coisa que ele pediu foi sabedoria, né? Quem tem sabedoria tem conhecimento. Quem tem sabedoria sabe para onde vai. Quem tem sabedoria sabe o que quer. Quem tem sabedoria sabe onde quer chegar. E eu falando com Deus, e Deus me deu uma palavra, né? Que se encontra no livro de Reis, Primeiras Reis, capítulo 12. E o verso 26, que diz assim: E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Glória a Deus. Vemos que aqui é um texto bastante conhecido por grandes pregadores, né? Onde relata que Jeroboão agora ele está conduzindo uma parte do povo de Israel, né? O reino foi dividido após a morte de Salomão. Quem ficou sobre seu sucessor foi Roboão, seu filho. E Roboão, agora, ele está reinando, tomou posse do reinado. E após a morte de seu pai, ele agora, né, toma conselhos com os anciões acerca do que ele deveria fazer, como ele deveria agir com o povo. E os anciões falam para ele aconselhou a Roboão a ter boas palavras, a tratar o povo com sabedoria, a tratar o povo com inteligência, a tratar o povo de uma forma mais coerente, de uma forma mais sábia.
E Roboão, ele não recebeu os conselhos dos anciões que estavam ao lado do seu pai Salomão, mas ele recebeu conselhos dos jovens que cresceram com ele. E o conselho que os jovens deram a ele foi para ele castigar o povo, para ele ser mais severo do que seu pai Salomão. E agora, ele recebendo esses conselhos, ele chega e passa para o povo. Queria tratar o povo com mais firmeza. Ia tratar o povo com mais, como é que eu posso dizer para vocês? Com mais rigor. Sendo mais severo. E ele, em vez de ele receber conselhos dos anciões que eram homens sábios, que estavam ao lado do seu pai, ele recebeu conselhos dos jovens. Ele procurou conselhos daqueles que não tinham sabedoria, que não tinham conhecimento, que não sabia dar uma palavra de direção. Eles deram conselho fora da direção de Deus. Então Roboão recebeu conselhos dos jovens, em vez de receber conselhos dos anciões, que eram homens sábios, homens conhecedores, homens que estavam ali ao lado de Salomão, instruindo Salomão, falando para Salomão como ele deveria fazer, de que forma ele deveria agir com o povo. A Bíblia vai dizer que Salomão, ele amou tanto as mulheres que ele acabou se entregando à idolatria. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Mas tudo isso foi um acordo político. Cada estado, cada região, cada país que ele passava, ele fazia uma aliança. E é muito difícil nós estarmos em um lugar e não se contaminar. É necessário ter sabedoria para entender que onde você está, se você está em um lugar onde a idolatria ela consome o lugar, você precisa saber em quem você está servindo. Você precisa ter a certeza do Deus que você está servindo, porque senão o ambiente que você está vai te contaminar. A idolatria, ela vai entrar em você, sem você esperar, sem você notar. Ela é sutil, ela entra de uma forma silenciosa. E quando nós percebemos, nós já estamos na idolatria, idolatrando algo que Deus não quer. E foi assim que aconteceu com Salomão. Ele começa a adorar os deuses das mulheres que ele ali tomava por mulher. Em cada estado, em cada país que ele passava, ele levantava um altar, porque as mulheres, ele amou as mulheres mais que a Deus. Porque se o coração dele estivesse voltado verdadeiramente para Deus, jamais ele se curvaria a deuses estranhos. A Bíblia, ela é clara onde diz que ele começou a levantar os altares. Os moabitas eram um povo semita, antigo, aparentado com os israelitas, que habitava na região montanhosa, ao leste do Mar Morto, atual Jordânia. Descendentes de Moabe, filho do sobrinho de Abraão. Foi o primeiro povo onde ele levantou um altar. Em cada lugar que ele passava, ele levantava um altar diferente. Ele adorava um Deus diferente. Glória a Deus.
Então ele levantou vários altares. Glória a Jesus. Esse povo era inimigos de Israel. Inimigos de Israel adoravam o Deus Quemus, que era outro Deus. Os moabitas foram um antigo povo semita que habitou na região a leste do Rio Jordão, na atual Jordânia, durante idade durante um tempo. Esse povo era um povo tão sábio e conhecedor que eles eram povos que trabalhavam com ferros. Eles eram descendentes de Benjamim, filho de Ló, sobrinho de Abraão. Eram parentes todos de Abraão e adoravam um deus Mico. Esse deus era o deus Mico, que eles adoravam. O deus Quemus era um deus. Esse deus Milco era outro deus. Os moabitas, descendentes de Esaú, irmão de Jacó, eles habitavam na região montanhosa, ao sul do Mar Morto. Considerando na Bíblia, irmãos dos israelitas. Eles eram habilidosos, tinham sabedoria e riquezas. Eles eram habilidosos. Eles tinham sabedoria e riqueza. Então era um povo habilidoso, um povo estrategista, um povo que tinha habilidades e grandes riquezas. Salomão adorou esse Deus, o Deus deste povo, que era todos descendentes de Ló, de Jacó, de Abraão. Glória a Deus. Aleluia. Os sidônios, eles eram da cidade, do estado da Finécia, o atual Líbano, descendente de Cã, filho de Cã, eram conhecidos como navegadores, comerciantes de madeira e produzia vidro. Esses aqui, os sidônios, eles eram descendentes de Cã, conhecido como navegadores. Eles eram navegadores, então eles conheciam o mar. Eles eram comerciantes de madeira e produzia vidros. Então era um povo tão sábio, tão rico em sabedoria, que Salomão ele começou a adorar este povo. Os heteus era descendente do filho de Canaã. Uma das nações cananitas originais. Eles eram um povo poderosos, guerreiros, pagãos, associados à tecnologia de ferro e à idolatria. Era um dos povos que Salomão agora ele começa a levantar um altar. Então, cada região que ele passava, em cada estado que Salomão ele passava, ele adorava um Deus diferente. Ele levantava um altar para adoração. Este povo aqui, eles conheciam a tecnologia, ferro e
eles eram idólatras. Então, um homem conhecido que pediu sabedoria, tão sábio como Salomão, mas ele se entregou aos prazeres deste mundo. Ele começou a adorar os deuses pagãos de suas mulheres. Tudo isso porque o coração dele não era sincero perante Deus. Porque se eu e você tivermos o coração sincero diante de Deus, jamais nós vamos se prostrar diante de outros deuses. Aleluia. Glória a Jesus. Os sidônios, eles eram navegadores, comerciantes de madeira, produzia vidro. Era um deus. Ele servia ao Deus deste povo. Sidônio servia um Deus diferente do Deus que nós servimos, diferente do Deus que deu sabedoria a Salomão e riqueza e conhecimento. Porque ele não pediu riqueza, mas o Senhor viu. O Senhor, ele deu conhecimento, ele deu sabedoria a Salomão. Glória a Jesus. Glória a Deus. Como pode um homem tão conhecedor, tão sábio, como este homem, ele amou tanto as mulheres que ele acabou se entregando a outros prazeres. Ele amou as mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, etéias. Cada mulher que ele... Cada mulher tinha uma nacionalidade diferente. Moabitas, amonitas, idonitas, sidônias e etéias. Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis, a eles não adorarão, porque senão elas iriam levar os homens de Deus a perverter o coração. Então foi uma ordem que o Senhor deu lá atrás, que o povo não se misturasse com estes povos, que eles viviam na idolatria. E todo homem que se envolvesse se misturasse com essas mulheres destas nação, eles iriam adorar os deuses também, como Salomão amou. Como Salomão amou as mulheres e também amou os deuses dela. Glória a Deus. Ele amou tanto. Ele teve tanto amor a estas mulheres que ele se perdeu. Ele se perdeu no caminho. Ele se embaraçou no caminho. Porque o coração dele não estava diante de Deus com perfeição, com sabedoria, com conhecimento, com amor. Porque se eu me embaraço com coisa deste mundo, é porque meu coração não está diante do Deus de Israel. O meu coração está ligado, está preso aos deuses desta terra. Glória a Jesus. Aí agora, após a morte dele, o reinado dele é rasgado. Foi profetizado. E quando o reinado dele agora é rasgado, as 12 tribos foram divididas. E quem ficou com as 10 foi um homem chamado Jeroboão, que era servo de Salomão. Onde este homem, ele era um homem labioso, um homem que falava muito bem, um homem que sabia se expressar com o povo. Por que foi rasgado o reinado dele? Porque o seu filho queria ser mais duro com o povo do que o próprio Salomão.
O filho dele queria castigar o povo de uma forma severa. Por isso que o reinado dele foi dividido, foi rasgado. E foi dado a Jeroboão, perdão. Roboão era o filho de Salomão. Jeroboão era o servo que estava lá diante de Salomão. Era um homem labioso, um homem que sabia conversar, um homem que sabia atrair o povo para si, para ele, um homem que sabia atrair o povo para perto dele. Glória a Jesus. Então, agora, este homem chamado, ele era um líder eficiente, organizador. Ele era tão organizado. Ele sabia liderar, ele sabia conversar, ele sabia organizar. Ele era um líder carismático. Ele tinha um apoio popular muito grande, então o povo gostava dele. Primeiro, eficiente. Segundo, organizado. Terceiro, ele era popular. Glória a Jesus. Ele sabia conversar com o povo. Ele sabia interagir com o povo. Então, ele tinha as qualidades de um bom rei. Ele tinha todas as qualidades de um bom rei. Ele tinha as qualidades de um rei eficiente, um rei popular, um rei organizado. Então, ele tinha todas as características de um bom homem de Deus, de um grande líder, de um grande chefe. Ele era muito organizado, ele era labioso, quer dizer que era uma pessoa que sabia interagir com o povo. Então, ele tinha essas qualidades. Jeroboão. Por isso que o povo seguiu a ele. Por isso que Deus usou o profeta para dizer para ele que o reinado de Salomão iria ser rasgado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele era um homem valente. Glória a Deus. Ele era muito valente, muito sábio. Glória a Jesus. Então, o reinado de Salomão, ele foi tirado, ele foi rasgado ao meio. Porque quando nós não obedecemos e seguimos caminhos na qual o Senhor não está conosco, é necessário o reinado ser rasgado ao meio. E ele pega o que era nosso e dá a quem realmente está liderando com eficiência. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí agora, este homem chamado Jeroboão, ele começa a reinar. Ele começa a liderar o povo. Mas ele também falhou como homem. Ele falhou como rei. Ele começou o seu reinado muito bem.
fazendo tudo quanto o Senhor tinha lhe ordenado. O Senhor usou o profeta e disse para ele que o reinado ele iria ficar com o reinado, com as 10 tribos. Mas, porém, ele agora tem medo, porque o povo ficou sabendo que Roboão iria sacrificar ao Deus de Israel. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O profeta Aías profetizou. Foi ele que rasgou as vestes em 12 pedaços e deu para Jeroboão os 10 pedaços. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reinado de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Aleluia. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi. Todas as tribos de Israel. A tribo que ele ficou foi a tribo de Benjamim. Que quem ficou com esta tribo foi Roboão, o filho de Salomão. Salomão se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deusa dos Amonitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amor, e não andaram pelos meus caminhos, para fazer o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi seu pai. Então ele adorou a esses deuses. Ele cultuou uma adoração. Ele se sacrificou, levou o holocausto. Sacrificou a esses deuses. Ele deixou o seu caminho e começou a andar nos caminhos que suas mulheres o conduziam. Porque ele amou tanto as mulheres que as mulheres fez ele idolatrar outros deuses, porque o coração dele não estava ligado ao coração de Deus. Porque se o coração dele fosse reto, fosse perfeito, fosse sincero diante do Deus de Israel, ele não teria se prostrado, não teria adorado outros deuses. Aleluia. Glória a Deus. Um homem que pediu sabedoria, ele agora começa a adorar outros deuses diferentes do Deus de Israel. Ele esqueceu da aliança que o Senhor fez com ele. Eu não sei qual é a aliança que o Senhor fez com você, mas o Senhor manda te dizer: é tempo de você se despertar e você sair do meio da idolatria. Ah, Cleonice, qual é a idolatria? Idolatria não só é você se prostrar diante dos deuses, não. Idolatria é tudo aquilo que te afasta de Deus. Aleluia. Tudo aquilo que te afasta de Deus é idolatria. Glória a Deus. Por isso que o reinado dele foi rasgado. Por isso que agora Deus pega o reinado dele e dá ao servo dele, a Jeroboão. Porque Jeroboão tinha todas as qualidades de ser rei, de liderar uma nação, de liderar o povo, de liderar as 10 tribos. Ele era um homem labioso, ele era organizado, ele era eficiente, ele era carismático. Aleluia! Glória a Deus!
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu tenho meditado nesta palavra e eu sei que eu preciso meditar mais. Para Deus abrir mais a minha mente e a minha visão. É isso que eu peço ao Senhor. E Deus, Ele disse para mim nesta manhã: traga esta palavra. Porque eu sei que não tem ninguém na live, mas uma hora ou outra vai entrar alguém na live, vai ouvir, vai escutar, vai assistir a live e vai receber esta palavra. Glória a Deus. O reinado dele foi rasgado ao meio. E quem ficou com o reinado dele foi o servo dele, o que servia no seu reino. O que estava lá no palácio. O que estava lado a lado com ele não foi nem o filho dele, porque o filho dele queria ser mais severo do que ele. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Salomão, ele colocou um jugo pesado. Mas o filho dele, ele recebeu conselhos dos jovens. E os jovens aconselhou a Salomão a aumentar o vosso jugo. O pai dele castigou com açoites. Porém, eu vos castigarei com escorpiões. Olha aí. Ele, em vez de receber conselhos dos anciões, ele foi receber conselhos dos jovens. Salomão, ele castigou o povo com açoites. Porém, ele disse que ia castigar o povo com escorpiões. Por isso que o profeta Aías profetizou, porque já sabia tudo o que iria acontecer. Glória a Deus. Eu não vou entrar aqui, irmãos, na idolatria de Jeroboão. Mas eu vou falar sobre o reinado. Estou falando sobre o reinado que foi rasgado e foi dado a Jeroboão. Jeroboão, ele entrou na idolatria, mas a promessa Deus cumpriu. Deus prometeu que iria dar o reinado. Se ele saiu dos caminhos, seguindo outros caminhos, não fazendo diferente de Salomão, foi ele que escolheu. Mas o Senhor, o que eu quero dizer aqui é que o Senhor, quando promete, ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Agindo ele, prometendo ele, não cumpriria? É assim que ele faz. Porque eu e você voltamos atrás. Prometemos, mas não cumprimos. Falamos, mas não fazemos. Mas o Senhor, ele, quando ele fala, ele cumpre. Quando ele promete, ele cumpre. Quando ele diz que vai fazer, ele faz. Quando ele diz que vai curar, ele cura. Quando ele diz que vai libertar, ele liberta. Quando ele diz que vai livrar, ele livra. Quando ele diz que vai ressuscitar, ele ressuscita. Aleluia. Ele faz tudo isso e muito mais, porque ele é Deus. Independente da minha e da tua falha. Se ele te prometeu algo, ele vai cumprir. Agora, se você vai continuar sendo fiel a ele, aí é com você e ele. Ele não quer saber se lá na frente você vai ser infiel, mas ele vai cumprir o que ele prometeu.
Porque Ele cumpre a sua palavra. Ele vela com a sua palavra. A palavra dele não é mentirosa. A minha e a tua é mentirosa. Porque todos os dias nós prometemos algo e nós não fazemos. Mas Ele, quando promete, Ele faz. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se os teus pés vacilam todos os dias, o de Deus, Ele caminha em caminhos retos. Ele segue caminhos retos. Ele faz o que nós não fazemos. Ele promete e cumpre. Diferente de nós, que não fazemos e não prometemos e não cumprimos nada. Somos seres humanos imperfeitos, pecadores, mentirosos. Aleluia. Somos infiéis. Porque passa ano e sai ano, nós prometemos algo. Senhor, janeiro vou começar a fazer tudo diferente. Mas passou janeiro, você disse, Senhor, não fiz janeiro, vou fazer fevereiro. Aí passou fevereiro, você disse, Senhor, não consegui fazer em janeiro nem em fevereiro, mas vou fazer agora em março. Aleluia. Todo ano, todo mês uma promessa diferente. Aí chegou o final do ano e você não cumpriu nada do que você prometeu. Ei, o Senhor manda te dizer, comece a cumprir o que você prometeu. Aleluia. Se você fez um voto com o Senhor, comece a cumprir. Porque aí daquele que faz voto e não cumpre. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É tempo de você se despertar para o novo que está para acontecer em sua vida. Se Jeroboão saiu da posição, não quero falar sobre a idolatria dele, não, mas eu quero falar que o Senhor prometeu a ele o reinado e o Senhor deu. O Senhor deu as 10 tribos a ele, para ele cuidar. Porque ele era um homem, glória a Jesus. Ele era um homem labioso, um homem inteligente, um homem que sabia conversar com o povo, sabia interagir com o povo. Ele tinha todas as qualidades que um rei tem. Glória a Jesus. Ele era sábio. Glória a Jesus. Ele era organizado. Ele era um líder eficiente. Glória a Deus. Ele era carismático. Aleluia. Essas eram as qualidades que ele tinha. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, quero dizer para vocês, se o Senhor te prometeu algo, Ele vai cumprir. Independente se você vai ser infiel ou não, Ele vai cumprir, porque Ele faz promessa e Ele cumpre. Glória a Jesus. A promessa que Ele fala, Ele cumpre. Como eu disse, Ele não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele promete, Ele cumpre. Esta é a palavra para você nesta manhã. Glória a Jesus. Eu e você somos infiéis, somos mentirosos, pecadores, mas Ele não mente no que Ele diz. Quando Ele diz para o profeta Aías que iria dar, Deus usou o profeta Aías para dizer para Jeroboão que iria dar o reinado, Ele deu o reinado. Ele entregou nas mãos de Jeroboão. A promessa Ele fez e Ele cumpriu. Glória a Jesus. E nesta manhã, o Senhor manda te dizer, Ele é Deus de cumprir promessas em tua vida. A promessa foi feita lá atrás, Ele vai cumprir. Ele não esqueceu. A promessa está de pé. O que Ele te prometeu está de pé. O que Ele disse que ia te dar está de pé. Aguenta mais um pouco, porque Ele vai cumprir. Ele vai fazer acontecer. Vai chegar em tuas mãos. Aleluia. O Senhor vai fazer chegar em tuas mãos. Não sei como vai ser, mas Ele diz que vai chegar em tuas mãos. Espera tão somente mais um pouco, porque Ele vai fazer nesta manhã. É a palavra que eu deixo para você. Aleluia. Glória a Deus.